O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é a sequência de um tema que vai sendo como que um fiozinho condutor dentro do Evangelho de São Marcos, para o início do Evangelho, para uma primeira etapa da narrativa da história de quem é Jesus, que é a questão da família da fé. E Jesus começa o seu ministério, e nós vamos vendo como o joio e o trigo vão se separando, né? Então, evangelhos atrás, a gente viu na sequência da leitura corrente do evangelho que fazemos a cada dia, que Jesus foi chamado de louco pelos seus familiares. Família aqui é todo o grande contexto da vida de uma pessoa, primos, tios e agregados, o namorado da prima, enfim, tudo isso aí. Jesus foi chamado de louco, que ele estava fora de si, quando viram que Jesus foi se distanciando da sua casa de origem, né? Que as multidões o seguiam, e sobretudo que ao redor de Jesus começava a acontecer muita polêmica, né? E que também, por causa daquilo que Jesus se propôs a ser e fazer, diz lá o Evangelho, teve dia que ele não teve tempo nem para comer. Era 4 da tarde e Jesus não tinha almoçado ainda. E aí, né, a parentela resolveu ir até Jesus, chamá-lo de louco. Por causa da cura de um paralítico, onde Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados, Jesus foi chamado de blasfemo. E aí foi o evangelho de ontem, a sequência daquele tema, quando Jesus foi chamado de Belzebu, né? Ele está possuído, é pela força do Belzebu, o chefe dos demônios, o príncipe das moscas, lá da Geena, do lixão da cidade, do demônio que age nas varejeiras, na concepção deles, é claro, né? Que havia um demônio para as moscas, é que ele faz o que faz. Pois muito bem, no Evangelho de hoje então, a gente vai tendo o fim dessa etapa, dessa transição da vida de Jesus. Quem vai ficar com ele, quem vai ficar contra ele. Quem o compreende e o enxerga como aquilo que de fato ele é, e quem não aceita, não percebe quem ele é. E esse drama da identidade de Jesus, esse drama da fé em nós e de quem é Jesus para nós, chega na profundidade dos nossos relacionamentos mais íntimos, que é a nossa família. Portanto, isso aqui que Jesus viveu, de ser tido por bobo, por doido, por idiota, por imbecil, por fanático, por puxa-saco de padre, é o que você quiser, que você vive, Jesus viveu também. E isso que Jesus viveu, a gente vive. A fé toca, distingue e revela tudo e todos, né? E a fé, Jesus mostra às vezes quão longe está de mim quem está tão perto de mim. A fé, ela é um critério, ela é um toque. E por causa de Cristo, por causa do Evangelho, às vezes eu descubro quão longe estamos, eu e você, apesar de estarmos tão pertos um do outro, por sobrenome, por sangue, por convivência, por ambiente e às vezes até por cadeira de igreja. A fé,
a adesão ao senhorio de Jesus. É o que revela o ser humano e revela as nossas proximidades e as nossas distâncias. E por que é que isso acontece? Aí é a homilia de amanhã, o início do capítulo 4 de São Marcos. Não pode dar spoiler, né? Cada dia é um capítulo, amanhã é amanhã. Tem algo na alma humana, tem algo no dinamismo humano que explica por que que uns vão para tão perto e por que que outros que estavam perto vão para tão longe. Mas isso é para amanhã. Vamos ficar só hoje aqui. Chegam então até Jesus e dessa vez levam Maria. Lá quando Jesus foi chamado de doido, Nossa Senhora não estava. E aí então foram buscar Nossa Senhora. Quiseram colocar Nossa Senhora no meio da baguncinha. Como que para dizer assim, ó, a senhora tem que ver o que virou seu filho. Está doido, né? E colocam Nossa Senhora e levam Nossa Senhora para a história, né? Como que para dar um peso ou causar um medo em Jesus, talvez querendo fazer Jesus dizer assim, nossa, numa dessa eu estou ficando doido mesmo. Foram até contar para minha mãe, né? Foram até chamar para minha mãe, não é assim? Quando algo é grave, você fala, menino, eu vou contar para sua mãe. Quando criança resolve aprontar demais, a gente não consegue controlar, você fala assim, escuta, quem que é seu pai aqui? Quem que é sua mãe aqui? Eu vou lá chamar ele. Então foram buscar a Nossa Senhora, como se Nossa Senhora padecesse desse mal, né? De achar que Jesus fosse doido. Bom, chegado aqui então, nas portas lá da casa onde Jesus estava pregando, diz ali, havia uma multidão sentada ao redor dele, escutando Jesus. E essa multidãozinha que está sentada aqui ao redor dele, capaz de ocupar, né, uma grande sala da casa de alguém, as janelas, as portas e o quintal até o muro ali, ninguém dessa multidão tem o sobrenome de Jesus, ninguém nessa multidão tem o sangue de Jesus, mas todos o admiram, todos o desejam, o compreendem. E aqui começa então, né, esse taio, essa cisão. O que nos une, muito mais do que o sangue, o que nos une são os nossos valores. O que nos une são as nossas perspectivas. O que nos une é aquilo que a gente tem em comum naquilo que se chama valor, fé. As pessoas que têm o mesmo sangue que nós, e têm o mesmo sobrenome que nós, a elas nós devemos respeito. Agora não é porque a gente deve respeito, né? Não é porque a gente deve honra, caso seja superior a nós, pai, mãe, vô e vó, coisa desse tipo, padrinho, madrinha, enfim. Não quer dizer que vai haver intimidade, nem quer dizer que o caminho que eu vou seguir só pode ser decidido, só pode ser escolhido, caso o caminho que eu estou escolhendo, quem tem o meu sangue, o meu sobrenome, esteja vindo junto comigo. É por isso que daqui um pouco, nas leituras do Evangelho, Jesus vai dizer, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e venha, porque quem ama pai e mãe, mais do que me ama, não é digno de mim. Portanto, a gente deveria fazer muito esforço sim na vida, por ter paz, por conciliar situações, e andar numa estrada e sentir que nessa estrada que eu ando, eu não vou sozinho, comigo vai o meu sangue, pai, mãe, irmão, cunhada, Mas quando o assunto é Jesus, se tiver que ir sozinho, vá em paz, e que o Senhor te acompanhe. Veja, o critério para ser com Cristo, mais de Cristo, não pode ser o meu pai e a minha mãe, é o próprio Cristo. É por isso que Jesus daqui um pouco então vai dizer isso, você quer vir comigo? Venha. Se o teu pai e a tua mãe, teu filho, vier, amém, não veio, bom também. Porque a salvação, meus irmãos, ela é individual, e o outro ser humano não pode, não tem o direito, e eu não posso dar a ele esse direito, de que ele me afaste daquilo que a fé está produzindo em mim. Foi a primeira leitura do domingo passado agora, da carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, o tempo está abreviado, quem tem mulher, viva como se não tivesse mulher, quem tem dinheiro, como se não tivesse dinheiro, quem chora, como se não tivesse chorando tanto assim, quem está feliz, como se não tivesse dando tanta risada. A figura desse mundo passa, ou seja,
a primazia de Cristo na nossa vida. Ele é maior que o sorriso, ele é maior que a lágrima, ele é maior que qualquer coisa. E aqui então vai sendo produzida a nova família de Cristo. Tem uma multidão sentada ao redor dele, né? E aí quem está lá fora, a parentela de Jesus, chega lá fora, não tem como entrar, manda alguém ali cutucar alguém que cutuca alguém, até que um corajoso interrompe o que Jesus está falando, diz assim: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. E aí Jesus responde algo que nos parece uma grosseria, né? Que nos parece um coice, quando na verdade, primeiro, é um grande ensinamento, segundo, é uma grande revelação de quem é a Virgem Maria. Maria, que está prefigurada na primeira leitura, não só nesse trechinho de hoje, mas prefigurada lá no livro de Samuel, nessa história que a igreja recorta e proclama para nós hoje de um modo curtinho, nessa história da Arca da Aliança, que ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, até que foi para a cidade de Davi, até que foi para Belém. E aí a gente viu como a arca foi conduzida com muito louvor, com muita festa, e quando finalmente a Arca da Aliança chega, né, em Belém, na cidade de Davi, nós vemos ali toda a festa que é feita e como Davi vai abençoar o povo e vai fazer inclusive, né, vai partilhar pão, bolo com o povo, enfim, toda uma grande festa para a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que continha, né, um pedacinho do maná que caiu do céu enquanto o povo caminhou no Egito, no deserto, né, ao sair do Egito, que continha as tábuas da lei, os 10 mandamentos, dado depois no deserto a Moisés, e que continha o cajado, o bastão de Araão, que era o sacerdote do povo. O pão do céu, a lei e o sacerdote estão ali como que reunidos dentro da Arca da Aliança, e o povo não vivia sem a arca. E ela fica 3 meses na casa aqui do Obed-Edom, né? E depois então, Davi vai lá buscar essa arca. Como Maria, que ficou 3 meses na casa de Isabel, de Zacarias, a mãe do último e maior profeta, né? Carregando consigo Cristo, que é o pão que desceu do céu, a nova lei de Deus descida do céu, e o sumo e eterno sacerdote, como está lá na carta aos Hebreus. Muito bem, eles estão ali fora, e aí Jesus vai dar essa resposta, né? Seca, dura, mas que é importante a gente entender. Jesus então responde para quem está ali na porta, falando: ó, galerinha tua está ali de fora. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse algo a respeito de quem está sentado ao seu redor e do gesto de estar sentado, quieto, sem mexer no celular, olhando para Jesus. O que é estar sentado, olhando para Jesus e ouvindo o que ele fala? E se alguém quiser cutucar, fazer uma piadinha, a pessoa fica quieto, olha para frente, escuta lá. O que é esse gesto? Jesus assim: aqui estão, para esses que estão sentados, né, ouvindo, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Qual é a primeira vontade de Deus para você e para mim? Deus deve ter umas 1000 vontades a seu respeito, a meu respeito. A primeira, a respeito de qualquer um de nós, qual é a vontade de Deus que nos unifica, que nos põe como irmãos uns dos outros, em Jesus? Estar sentado ouvindo. A gente entende e sabe, né? A fé sem obras, ela é morta. Mas qual é a primeira obra da fé, meus irmãos? A primeira obra da fé é sentar para ouvir. A primeira obra da fé é não fazer nada. É fazer essa passividade. Sentar para ouvir o que ele diz. Então, entre tantas coisas que a gente tem que fazer como cristão, ajudar os outros, fazer caridade, não é isso? Rezar, fazer penitência, dar o dízimo, não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, não cometer adultério, não. Honrar o pai e a mãe, não é isso? Guardar os dias santos, né? Qual é a primeira obra da fé?
sentar para ouvir. Ou seja, dar a Jesus o meu tempo e a minha atenção. Jesus disse: esses aqui, ó, que fazem a vontade de Deus, vale muito mais que os primos que estão lá fora. Mas o que eles estavam fazendo? De quem que eles estavam cuidando? Não estavam fazendo nada. Mas esse nada que eles estavam fazendo é a primeira obra da fé. Ouvir, dar ouvidos, não por curiosismo, né? Mas é o dar ouvidos de quem quer ouvir a voz de Deus, do Pai. Que tudo começa em ouvir a voz de Deus, para poder dizer sim a ela. Muito bem, nesse versículo aqui, quando Jesus diz então: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Daí dá a impressão, num primeiro momento então, que Jesus rebaixou Maria à altura de qualquer um, né? Quando não é isso que Jesus fez. Jesus está dizendo como é que qualquer um pode se elevar à estatura de Maria. Porque quando a gente escuta o que Deus fala e faz o que Ele falou, nós nos tornamos o quê? Bem-aventurados. O ponto alto de todos os discursos de Jesus vai ser no alto do monte, que é o sermão da montanha, o sermão das bem-aventuranças, que está melhor posto e completamente posto, não em Marcos, mas em Mateus, em 3 capítulos longos, Mateus 5, 6 e 7, onde começa tudo dizendo: bem-aventurados os... e vem todo o discurso das bem-aventuranças. Pois muito bem, onde é que está por primeiro essa palavra bem-aventurado? Chamar alguém de bem-aventurado. 30 anos antes de Jesus dizer a palavra bem-aventurado, bem-aventurados os, bem-aventurados as... a palavra bem-aventurança foi dita, e Jesus não tinha nem nascido, ele estava dentro da barriga de Nossa Senhora, e quem disse foi Isabel, e Isabel disse de Maria: bem-aventurada és tu. Ela é bem-aventurada, antes dele ensinar as bem-aventuranças. Portanto, esse versículo aqui, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, não é para rebaixar nem a mãe, nem os irmãos, muito menos a Virgem Maria. É para dizer para nós que somos um bando de Zé Ninguém e um monte de Dona Maria qualquer, como é que a gente pode ser grande na vida. Esse versículo não diminui Nossa Senhora, aumenta você. Ele é o contrário do que a pressa protestante lê. Porque se eu ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dele, a Bíblia me diz que eu vou me tornar bem-aventurado. Bom, tem uma bem-aventurada 30 anos antes dessa história já. Maria. Se eu ouvir e fizer a vontade de Deus, eu me torno agraciado. A graça que salva e que frutifica em nós. Bom, 33 anos antes dessa cena aqui, alguém já tinha sido chamada e reconhecida como alguém repleta da graça. Maria. Portanto, meus irmãos, ninguém fez mais perfeitamente a vontade de Deus do que a Virgem Maria. Porque a vontade de Deus, a comunhão com Deus produz fruto, não é isso? Jesus é quem vai dizer, a árvore a gente conhece pelo fruto. Paulo vai dizer lá em Gálatas, os frutos do Espírito em nós são pá, pepi, babu. Bom, 30 anos antes dessa conversa de fruto também, a palavra fruto já apareceu na Bíblia. E bendito é o fruto do teu ventre. Se o Espírito Santo vier em você e em mim encontrar lugar, nós vamos frutificar em alguma coisa. Você concorda comigo? A gente vai dar algum fruto, não é? Todo mundo que tem o Espírito Santo dá um fruto à medida em que o tem. Frutinho, frutão, um fruto, 1000 frutos. Qual fruto maior do que o próprio Cristo? Portanto, meus queridos, Maria viveu plenamente a vontade de Deus. Maria que não foi rebaixada. Jesus está dizendo para aqueles que estão ao redor dele, a cada um de nós, como é que a gente pode ser elevado, bem-aventurado e agraciado, entendendo as obras da fé. E a primeira é escolher se sentar para ouvir.
escolher ir aos pés dele, ouvir o que ele tem para dizer. Esse é o primeiro gesto de fé. Porque nós não somos chamados na vida a fazer só as coisas do nosso jeito, baseado em nós mesmos. Não, eu não sou muito de ficar rezando, não, mas eu sou uma pessoa boa. Se alguém precisar de mim, é só pedir. Quem me conhece sabe. Se pedir a roupa do corpo, eu dou. Eu sou até meio bobo, tem hora. Eu sou até meio boba, padre. Se precisar de mim, é só chamar. Que bom que se precisar de ser, é só chamar, né? Geralmente quem diz muito isso não é bem assim que vive. Mas tá bom, vamos acreditar, né? Mas veja, a primeira obra da fé não é ser uma pessoa que, se você precisar de mim, é só chamar. A primeira obra da fé é sentar para ouvir, dar ouvidos ao Senhor, porque é como começa o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? O amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Mas ele tem um prelúdio ali, ele tem uma introdução. Como é que é o primeiro mandamento? Perguntaram para Cristo, para Jesus: mestre, qual é o maior mandamento? O maior mandamento é este: escuta, Israel, o Senhor, o teu Deus, é o único Deus. Aí vem o primeiro mandamento, então: amarás o Senhor teu Deus, o próximo como a ti mesmo. Portanto, meus irmãos, o primeiro mandamento tem por base: escuta, Israel, Shema, Israel, o ouvir. E essa é a vontade de Deus, que a gente escute, né? E isso passa, obviamente, pela fé. A fé nos dá a capacidade de valorar as coisas. E aquilo que a gente valoriza ou não valoriza, e conforme valoriza, revela a nossa fé. Muita gente, e aí a família de Jesus, revelou a fé que tinha. Não valorava Jesus, valorava outras coisas. Queria Jesus para si, queria Jesus de volta na carpintaria. Vai lá, Jesus, terminar a mesa que você estava fazendo para mim, o guarda-roupa lá de casa. O valor de Jesus era esse. Mas a multidão que está sentada ao redor de Jesus já o entende diferente, porque recebeu a graça da fé. Portanto, meus queridos, a fé é um dom que a gente ganha de Deus. A fé é um dom que, ao mesmo tempo que a gente ganha de Deus, ela está sempre um pouco do lado de fora do nosso coração, batendo na porta, esperando que a gente a acolha, que a gente se abra, que a gente a deseje. A fé é algo que pode aumentar, a fé é algo que pode crescer. A fé é um dom que a gente zela e deseja, porque é a fé que nos torna família de Cristo. É a fé que nos põe no povo de Deus. E o critério da família, o critério do povo, não é o consenso. O critério da fé do novo povo de Deus, que é a igreja, não é o consenso, não é a paz a qualquer custo entre eu e você. Eu perco aqui, você perde ali. O nome disso é conchavo. Dependendo do para quê, é maracutaia que chama, né? O critério da família, o critério da igreja, o critério do povo de Deus, o critério de quem quer ter amigo, o critério de quem quer encontrar um ou outro companheiro na jornada da vida, é a fé. E a fé, quando é critério, às vezes põe para longe quem tem o mesmo sangue. A fé, quando é critério, às vezes traz para perto quem eu conheci esses dias. Nunca vi mais feio, nada a ver comigo. Mas tem a fé. Então, o critério de uma família agora, da família que vai ser instaurada ao redor de Jesus, que depois ele vai dar o nome de igreja, é a fé, é o evangelho. E ninguém que tem o meu sangue vale a minha fé. Ninguém que tem o meu sobrenome é o critério de onde é que eu vou pôr Jesus na minha vida. Jesus é o critério de onde é que eu vou pôr quem tem o meu sangue e o meu sobrenome. Agora, claro, gente boa igual nós somos, né? Uns amor de pessoa igual a gente é. A gente sente uma dó de quem não tem fé, não sente? Ainda mais se quem não tem fé tem o nosso sangue, tem o nosso sobrenome, né? Tem um espaço no nosso coração. Então a gente aprende a oferecer a Deus o quanto nos faz sofrer a ignorância dos nossos. A gente aprende a rezar, a interceder, a fazer renúncias, né? Por aqueles que, tendo sangue e sobrenome, não têm Jesus como eu tenho.
A gente pede a Deus paciência e sabedoria para entender como é que a gente poderia ajudar quem tanto a gente ama a se aproximar de Jesus. E aí vale aquele conselho de São Francisco de Sales, né? Mais vale uma gota de mel do que um litro de vinagre para trazer alguém para perto de Deus, né? Uma gota de mel atrai mais abelha, né? Formiguinha, do que um litro de vinagre. Então, quando a gente olha para quem tem liberdade e acesso sobre nós, como os parentes de Jesus, vocês viram que eles assim, era tudo tupetudo. A galera chegou cedo, desmarcou compromisso para ir lá sentar aos pés de Jesus. O sujeito, porque né, é chegado meu, chega no meio da pregação, quer entrar, sentar na frente e dar palpite ainda. Não é assim? Tem tantas pessoas que têm uma liberdade, uma autoridade sobre nós, não é assim? Por tantas questões da vida, tem gente que tem acesso a nós. E como às vezes nos irrita, como às vezes nos inflama, quem a gente gosta, quem a gente ama não ter fé. Dá vontade de trazer logo agarrado pelos cabelos, né? Parece que a gente não tem muita paciência, né? Assim, ao mesmo tempo que a gente reza, que a gente coloca na mão de Deus, a gente também queria dar uns tapas. Essa que é a verdade. Verdade, não é? Você já reparou? Quando a gente tem alguém por querido na nossa vida, assim, e a pessoa começa a ir devagar nessa estrada, não dá vontade de agarrar pelos cabelos, pegar um chinelo, né? Já vai logo. A gente quer rachar a cabeça das pessoas, né? E não é assim que funciona. Então a gente tem que pedir é sabedoria e saber oferecer muita coisa em favor de quem a gente ama. Mas entender isso, meus irmãos, meu Pai não é critério daquilo que eu vou fazer com Jesus. É Jesus que é critério daquilo que eu vou fazer com meu Pai. Percebe isso? Quem tem filho, filha, seu filho, sua filha, não é critério, é Jesus que é o critério. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Cristo é o critério. E quando Cristo é o critério, não duvidemos, a gente vai amar corretamente e fielmente todo mundo que a gente tem que amar. Quando Cristo é o critério, a gente vai cuidar e cuidar como ninguém cuida de todas as pessoas. Quando Cristo é o critério, a gente se torna até o bom samaritano, que cuida do caído, que cuida do desvalido. Quando Cristo é o critério, a gente aprende a perdoar 7 vezes 70. Você já parou para pensar nisso quando Jesus diz assim, que tem que perdoar 7 vezes 70? Pensa comigo, quem é que seria a pessoa que eu precisaria ou teria ocasião de chegar, que ter de perdoar 70 vezes 7? O fulano lá do trabalho, que eu nem sei o sobrenome dele? Para quem é que a gente vai gastar 70 vezes 7 perdão na vida? Só para quem é muito próximo. Só para quem tem o sangue da gente. É para esses que talvez precise usar 490 perdão na vida. Quem tem Cristo como critério vai amar melhor, perdoar melhor, cuidar melhor e vai ser testemunho. E vai ser testemunho, e vai ser farol. Eu gosto muito dessa imagem, desse pensamento. Hoje em dia tudo é eletrônico, né? Hoje em dia tudo é GPS. Mas até pouco tempo atrás, aí, antes disso tudo, era muito importante para os navios, para os barcos, os faróis. O farol, na beira das praias, né? Dos oceanos. Aquela torre lá em cima, que fica com aquela luzinha girando, que é para o marinheiro saber para onde é que ele está levando o barco, né? Então, quando ele encontra um farol, é para lá que eu tenho que ir. Quando a gente tem fé, às vezes a gente se distancia de pessoas. Isso é uma grande tentação. Ficar mendigando o amor dos outros. Ficar mendigando o carinho dos outros. Ficar mendigando a atenção dos outros. Quando a gente faz isso, a gente apaga a nossa luz. Jesus disse que a gente é o sal da terra e a luz do mundo. Como o pai do filho pródigo. Você imaginou o dia que aquele menino foi embora, a tristeza daquele pai? De ver o filho dele indo serelepe pimpão, alegre, né? Numa postura de profundo egoísmo, indiferença e frieza com o pai, com o irmão, com a família, indo embora.
tacar fogo no mundo, indo embora para o pecado. Você imagina o coração daquele pai, a dor que não ficou? Agora você imagina se aquele pai nega e apaga a luz em si, para negociar com o filhinho, para o filhinho ser mais intimozinho dele do que é do tio fulano cachaceiro. O que teria acontecido mais tarde com aquele filho? Porque aquele filho pródigo lá, quando está lá no chiqueiro, quando está lá com os porcos, perdido, falido, destruído, em todos os aspectos da vida, um farol brilhou lá longe. Meu pai. E por que aquele menino quis voltar para a casa do pai? Só porque ele queria colo, tomar um banho? Quando ele volta para aquele pai, o que ele fala? Pai, pequei contra Deus, contra o Senhor, me trata como um empregado. Ou seja, se a gente quisesse então, me ilumina. Eu neguei a tua luz. A tua luz, pai, cegou meus olhos no primeiro momento. Hoje eu entendo que eu preciso dela. Aquele filho pródigo só voltou para casa porque aquele pai foi testemunho de uma fé. Um dia aquele menino entendeu a fé que o pai tinha e a fé que o pai transmitiu. Por isso, meus queridos, por muito tempo da nossa vida a gente vai viver longe de quem a gente ama. Por muito tempo da nossa vida a gente vai ver quem a gente ama longe de Deus e longe de nós. A gente não vai ter assunto em comum. A gente não vai ter vontade, assim, vai ser é sufocante ter que passar uma tarde junto. Você deve ter passado isso agora, fim de ano. Ou fez alguém passar isso também. A gente nunca sabe quando é a gente que causa isso nos outros. Você acha que só você não gosta de receber parente? Quem diz que gosta de receber você? Porque a mesma falsidade que você usou com uns, quem diz que não usar com você também? Entra, nossa, tá cedo, fica. Aí começa, tá calor, né? Calor. Nossa, cresceu, né? Ai, que grande que tá. Que grande que tá. Mas tá difícil, né, gente? Nossa, esse governo. Tá, falou mal do governo, falou que tá calor e que as crianças cresceram, acabou. Dá para entrar no carro e voltar para casa. Verdade ou não é? Depois desses 3 assuntos, sobrou um dia inteiro, um final de semana inteiro, que sangue do cordeiro. Não passa. Então, meus amados, por muito tempo da nossa vida, nós vamos ser longe. E a gente não pode sucumbir à dor. A gente não pode sucumbir à carência. Entende isso? Aquele pai aguentou a dor de ter o filho longe para poder ser uma luz para o filho. Para aquele menino ter um lugar diferente do chiqueiro, a casa dele. E casa não pode ser chiqueiro, porque se a casa ficar igual ao chiqueiro, para que sair do chiqueiro? Entende isso? Aquele pai continuou pai. Porque se aquele pai é igual os amigos do Zap que ele encontrou pelo caminho, ele não precisa voltar para o pai. Só que ficar lá no lugar desse pai, ficar lá no lugar dessa luz, ser essa lamparina, esse farol lá em cima da torre, é um lugar às vezes solitário. É um lugar às vezes sozinho de se estar. Mas é necessário estar lá. Ficar firme na fé é um gesto de caridade para com quem não tem fé. Ficar firme na fé é uma caridade para com quem não tem a fé. É um gesto de caridade que ainda e muitas vezes não frutificou, mas vai frutificar. Não diz o Salmo? Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos vivos. Dos vivos, antes de fechar os olhos, antes de morrer, eu vou ver. Você imagina se Santa Mônica fica dengosa, carente de filho. Tinho, tá babo com a mãe. Ai, Tinho, faz tempo que você não vem na casa da mãe, filho, vem. Traz a piriguete lá que você tá pegando, bota para dormir aqui no fundo. Não tem problema não, Tinho. Se Santa Mônica fosse carente de filho, nós não conhecíamos nem a Mônica nem o Tinho. Essa é que é a verdade. O Santo Agostinho ia voltar para onde, afinal de contas? Mas por muito tempo,
não quis voltar. Mas quando acendeu nele a fé, estava lá Mônica, como uma luz, como um farol. Estava lá a casa da mãe, diferente do chiqueiro que ele estava. Ficar firme na fé, e às vezes na solidão da fé, é um gesto que cumpre o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, mais do que se pode amar o Agostinho. E ficar firme na fé é cumprir a segunda parte do primeiro mandamento: amar o próximo. Mônica amou o Agostinho, aguentando a distância que Cristo causava entre ela e o Agostinho. Isso foi caridade com o próprio filho. Por isso, meus queridos, que a gente precisa se resolver por dentro. É por isso que a gente precisa estar em comunhão com Deus. É por isso que às vezes a gente precisa olhar para dentro de nós e reparar se a gente não está ficando carente, solitário, dengoso, choroso. Só eu que rezo, só eu que quero, minha família, que inferno, que desgraça, ninguém quer nada, que adianta, não. Todo mundo já casou, todo mundo tem uma boca para beijar, só eu que estou encaiada, só eu que estou sozinho, todo mundo já comprou o carro, todo mundo já tem uma casa, só eu que não fui para frente. E a gente vai entrando nesse só eu, nessas coisas, e a gente apaga a luz em nós, né? Agora, Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, constituiu uma nova família também, que é a igreja. É por isso, meus queridos, que a gente precisa ir ao encontro de quem tem fé, estar no ambiente da fé. A gente precisa ver a fé. É por isso que é sempre uma tentação, né? Essa paralisia, uma mistura de preguiça com tédio, com canseira, que quer nos colocar assim: acho que eu não vou não, acho que eu não vou não. Olha, vir a presença de Deus entre tantos benefícios que tem, um deles e às vezes é o benefício necessário para aquele dia, para aquela época da sua vida, ver a fé dos outros. É para a gente não se sentir sozinho nesse caminho de fé. Ver a fé dos outros. É porque Jesus disse: onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. E é por falta de vida comunitária na fé que muitas pessoas não crescem na fé e muitas pessoas perdem a fé. Porque a fé, meus irmãos, necessita de um ambiente, não é assim? Tudo para crescer precisa de um ambiente. A semente para crescer precisa da terra, não é assim? Uma criança para crescer precisa de um ambiente, ela precisa ter o quartinho dela, precisa ter comida, precisa ter telhado, precisa ter roupa. A fé também precisa de ambiente. E você já reparou qual a grande luta, né? O grande impossível da igreja hoje é qual? Formar comunidade. A gente ama multidão. A gente ama, quem ainda ama, um evento. Muita gente, 2, 3 vezes por ano, um retiro, um acampamento. A gente entende, graças a Deus que entende, né, o valor da missa. Mas você já reparou como muitas vezes a gente não tem um amigo na fé? Você já reparou como muitas vezes ninguém cuida de ninguém, a gente só sabe no final que a bomba estourou, que não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, e aí a gente precisa do padre, e o padre não tem horário. E muito disso podia ser preservado, vamos usar essa palavra, se a gente tivesse família de fé, família na fé. Porque a impressão que dá é que é assim, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. E aí parece que é um monte de gente boa, querida, que tem fé, que vem à igreja. Olha que absurdo, pleno 2024 vir à igreja. Nada a ver, tio, né? Parece que um monte de gente boa se levanta e sai pela porta da igreja, como um monte de ovelhinha que vai para a mão dos lobos, como um monte de anjinho que vai para a mão dos capeta. Não é assim? A gente se reúne e a gente não se conhece, a gente não sabe um do outro, a gente sente uma solidão. Às vezes, tão perto de nós, tão costumeiramente perto de nós, tem gente que tem uma fé tão bonita, carrega uma cruz mais pesada e já atravessou o que eu estou patinando, né? Já superou o que eu estou me afogando, mas não se conhece, a gente não se sabe. E toda e qualquer iniciativa que nos coloque meio que juntos
A gente não quer mais. É um pouco também, claro, óbvio, né? O tempo que a gente vive. A gente vive esse tempo. Do cada um na sua casa, cada um com a sua piscina para que um clube, não é assim? Cada um com a sua academia dentro de casa, cada um com o cinema dentro de casa, na palma da mão, não é? Para que ir lá, pede que entrega, não é assim? E a gente vai ficando entre nós. Quem tem a graça, e me parece que não é a maioria das pessoas, quem tem a graça de ficar em casa em boa companhia, ainda tem uma graça, mas olha quantas pessoas estão sozinhas, apesar de estar dentro de casa. Por isso, meus queridos, a gente precisa da fé e a gente precisa dos irmãos. Jesus olhou para aquele grupo de pessoas ao redor deles e deu a eles um título que os liga uns aos outros. Meus irmãos, minhas irmãs estão aqui. Portanto, meus amados, vamos pedir hoje, ao receber o corpo de Cristo, que Ele seja o critério de todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Momento das nossas preces, vamos ficar em pé. Você que está em casa, reze conosco também no início dessa manhã. Apresentemos, irmãos e irmãs, a nossa vida, o nosso dia e as nossas necessidades ao nosso Deus, rezando: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Coloca a mão no seu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, olhai-nos aqui hoje nessa manhã, nós os louvamos, os bendizemos, porque nos sentimos atraídos até Jesus. Os louvamos, os bendizemos, Senhor, porque temos em nós o desejo daquela multidão. Queremos pedir, Senhor, dai-nos a graça de cumprir e de realizar essa sua primeira vontade, ouvir o vosso Filho Jesus. Por isso nós rezamos e pedimos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Deus, nós rezamos pela nossa família, por aqueles que têm o nosso nome, o nosso sangue, o nosso afeto, por aqueles, Senhor, aos quais nós devemos respeito, honra, obediência, e pedimos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que vosso Filho, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, seja o critério das pessoas que vão ocupar lugar no nosso coração. Nós pedimos, Pai, a graça de amar a todos, perdoar a todos, cuidar de todos, não nos negarmos a ninguém, mas pedimos a graça, Senhor, de que ninguém nos faça negar vosso Filho Jesus. Por isso nós os pedimos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos destes a Virgem Maria, a arca da aliança, como a primeira bem-aventurada, como a primeira criatura cheia da graça que Cristo veio trazer. Nós pedimos ao Pai que Maria Santíssima seja nossa intercessora, nosso modelo, nossa inspiração. Pedimos, Senhor, que pelas mãos de Maria o Senhor nos conceda fidelidade, docilidade à palavra de Jesus. Por isso nós rezamos: Senhor, escutai a nossa prece. E rezemos, irmãos e irmãs, a Deus que é Pai de todos nós, por todos aqueles que amamos e pedem as nossas orações. Senhor, nós vos apresentamos pelas mãos de Maria e por intercessão do glorioso São José, aqueles que estão doentes, aqueles que estão passando por lutas em tantas áreas e situações da vida. Pedimos, Senhor, por aqueles pelos quais nós nos preocupamos, por aqueles, Senhor, pelos quais a gente dedica tempo, atenção, oração. Envia, Senhor, os teus anjos, envia, Senhor, o teu Espírito. Livrai, Senhor, a nós e os nossos amados dos males do corpo, da alma. Rezemos ao Senhor: Senhor, escutai a nossa prece. Escutai, ó Pai, em nome de Jesus e pelos méritos de São José e da Virgem Maria, a nossa prece e a nossa esperança. Vós que viveis e reinais na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.